Fala pessoal, tudo bem? Vamos aí, então para o nosso segundo exemplo com uma dica a respeito de máximos e mínimos para vocês. Só que antes da gente resolver esse segundo exemplo, não custa pedir de novo, né? Vai lá, dá um like nos vídeos aí pra gente, inscreva-se no canal para continuar recebendo notificações, ative o sininho, porque sempre que sair conteúdo novo, questão nova, você vai estar atualizado. Beleza? Vamos para a segunda questão então. A questão diz o seguinte: com uma cerca de 80 metros de comprimento, determine o retângulo de maior área que se pode formar, utilizando a margem do rio como um dos lados do retângulo. Bom, um desenho esquemático dessa situação foi colocado aí para vocês. Está aí a margem do rio, e a gente vai usar aí 80 metros de comprimento para uma cerca para construir aí esse retângulo. Detalhe que isso que foi acabado de colocar aí de azul é justamente a cerca que desejamos construir. De forma genérica, como fizemos no outro exercício, eu coloquei as dimensões desse retângulo como B e H. Reparem que nesse momento nós temos um B e dois Hs. E essa soma tem que nos fornecer 80, que é justamente o tamanho da cerca. Bacana. Mais uma vez, vamos isolar aí uma das variáveis. Estou escolhendo isolar o B. Ficaremos com B igual a 80 menos H. Sabendo que área de retângulo é base vezes altura, nesse caso, com as letras que a gente colocou, B vezes H, e substituindo o B que está isolado, ficaremos com a área em função de H igual a 80 menos 2H vezes H. Ou seja, a área pode ser escrita como uma função polinomial de segundo grau, uma função quadrática da seguinte forma: menos 2H2 mais 80H. Lembrem-se que isso é uma função quadrática e para maximizarmos o valor dela, a gente vai ter que calcular a coordenada do vértice. Para quem não lembra, dá uma olhada no exercício anterior que a gente retomou isso, a gente reviveu isso aí, de uma certa forma, colocando a função polinomial de segundo grau com as coordenadas do vértice para vocês, inclusive mostrando uma análise gráfica. Bom, a partir daí nós temos que calcular a coordenada x, para nós a coordenada h, que é a variável da nossa função, que representa o vértice dessa parábola. Logo, a coordenada h do vértice, que é o nosso x do vértice, que maximiza a nossa função, pode ser calculada como menos b sobre 2a, e nesse caso, de acordo com os coeficientes da nossa função de segundo grau, nossa função polinomial, menos 80 sobre 2 vezes menos 2, que como Leonardo dá 20. Isso, o valor de h é igual a 20. Mas se encontramos o valor de h igual a 20, fica bem tranquilo da gente descobrir também quem é o valor de b, uma vez que b é 80 menos 2h. Como h é igual a 20, a gente acaba chegando que b é igual a 40. Logo, as dimensões desse retângulo que vamos construir são 20 e 40, substituindo lá no nosso desenho. Tudo bem, pessoal? Bom, pessoal, então vem agora a nossa dica noves fora, então. Com uma cerca de 80 metros de comprimento, reparem que é o mesmo exercício, determine o retângulo de maior área que se pode formar utilizando a margem do rio como um dos lados do retângulo. Tá aí de novo o nosso desenho esquemático, e lembrem-se que a gente resolveu no exemplo anterior, no primeiro exemplo, que se o retângulo estivesse livre, ou seja, o retângulo estivesse solto, para maximizar a área, bastava você calcular as dimensões como se fosse um quadrado, ou seja, pegaria 80 e dividiria por 4. Chegaríamos aí num retângulo, que na verdade seria um quadrado, de lado 20. Está ali a figura desenhada para vocês. Mas reparem o seguinte, existe uma dessas dimensões que a gente não está utilizando mais, porque a margem do rio já faz a função de cercar esse retângulo, que é essa dimensão que vale 20. Sempre que isso acontecer, basta você pegar essa dimensão que não está sendo utilizada e jogar para a margem oposta, jogar para o lado oposto somando. Então nós continuaremos com as outras dimensões iguais a 20, e o lado oposto à margem do rio será igual a 40. Bom, é só isso? Sim, é só isso. Mais aí uma dica noves fora para vocês. Então, se vocês tiverem que maximizar a área de um retângulo, mas um dos lados estiver sendo utilizado, por exemplo, aqui eu coloquei como a margem de um rio, calcule como se fosse um quadrado, o lado que não está sendo utilizado, você soma ao lado oposto. Você encontrará as dimensões daquele retângulo que maximizará a área. Tudo bem, pessoal?
Espero que tenha ficado bem bacana essa dica aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Querem mais dica? Próximo exercício é fenomenal também, mas só na próxima aula. Acompanhe aí pra gente. Beijão e até a próxima.